Muito bem, pessoal, boa tarde, shalom para todos, a paz para todos. Estamos aqui de volta. A pedido de um inscrito, eu aceitei o desafio. Ele pediu para mim fazer um vídeo sobre uso e costume. Olha que é um assunto bem alarmante e um assunto polêmico, principalmente no século XXI. Ele falou para mim, faz um vídeo sobre uso e costume na cultura judaica e no cristianismo. Eu aceitei o desafio. Só que eu vou te falar, não será todas as pessoas que vão gostar desse vídeo. Eu estou me referindo a homens e mulheres, ok? Então vamos para o desafio. Olha só, o que a Bíblia fala sobre o modo do homem e da mulher se vestir? O que a Bíblia se refere? Como um homem e uma mulher devem se vestir biblicamente, ok? Então vamos, olha só, começar esse vídeo falando uma palavra hebraica que significa tzniut. Tzniut, para quem não sabe, significa modéstia ou recato. A palavra tzniut, ela não apenas está ligada na modéstia ou no recato da roupa, mas o tzniut, a modéstia, ela se refere também nos nossos padrões espirituais, tá? Os princípios espirituais, ou seja, a pessoa ela não pode ter apenas recato na roupa, usar uma roupa decente, uma roupa que não chama assim atenção demais, uma calça apertada, uma saia curta, uma blusa decotada demais. Isso não é tzniut, né? Uma pessoa que faz isso, ela está pecando contra Deus, porque ela está mostrando, né, o seu corpo. Então isso dentro do judaísmo, né, é uma haverá é pecado. E vamos agora falar o seguinte, a questão, né, da roupa do homem e da mulher. Vivemos em um período moderno, período de uma tecnologia super avançada, principalmente um período de ostentação. A palavra é essa, ostentação, onde muitos homens, muitas mulheres se ostentam, principalmente em casamentos, em festas. Estamos na era do smartphone, iPhone, iPad. Eu não sei dizer outros tipos de celulares que tem, porque são muitos celulares que tem, e celulares com 3, 4 câmeras. Então as pessoas elas gostam muito de se ostentar nas redes sociais, registrar ali aquele momento, colocar aquela foto, né? E tem foto que chama atenção demais, né? Tem foto de homem e de mulheres que chamam atenção demais. Tem homens que tiram foto com a calça bem apertada, mas bem apertada, né? Que aparece ali as vergonhas, né? Falando assim, né? Mas olha só, eu não quero ser crítico nesse vídeo, também não quero ser religioso nesse vídeo. A pessoa, ela faz o que ela bem entender, né? É o livre-arbítrio, ela faz o que ela quer. Mas dentro do princípio bíblico, existe um mandamento da proibição do homem e da mulher usar uma roupa inadequada, né? Ou seja, o homem ele não pode usar uma roupa que chama atenção demais, porque vai fazer as mulheres pecarem, e as mulheres também não podem usar uma roupa indecente que vai chamar a atenção dos homens, uma saia curta, uma blusa decotada e por aí vai, né? Isso chama atenção, não adianta porque chama atenção. Então olha só, começaremos falando sobre tzniut. Tzniut é recato. Como já falei, o recato ele não está apenas ligado no modo de se vestir. O recato ele também se refere no modo de você falar, no modo de você andar, no modo de você agir com o teu próximo. Tudo isso é recato. É você pensar antes de falar. Tudo isso é recato. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o recato da mulher virtuosa e de um homem virtuoso, ok? E eu vou contar aqui uma história do Talmud. O Talmud, para quem não sabe, é um livro milenar que foi escrito depois da destruição
do segundo Beit Hamikdash, do segundo templo. Tem o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. O Talmud babilônico foi o Talmud que foi escrito quando os Yehudim, judeus, estavam na Babilônia. E mandamentos, tá? Mitzvot, mandamentos, que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Muitas pessoas acham que os mandamentos, o decálogo, 10 decálogos, foi dado para Moisés lá no Monte Sinai. Não. Os mandamentos existem antes da criação do mundo, ok? Uma hora dessa eu vou falar sobre os mandamentos de Deus que existem antes da criação do mundo. Por exemplo, o sábado. O sábado, ele não está ali, ele não aparece pela primeira vez em Êxodo 20. Não, o sábado aparece lá em Gênesis, em Bereshit, que Deus descansou no sétimo dia. Dentro do Targum, que é uma língua antiga, bíblica, arcaica ou no aramaico, ali se refere ao Shabat, a guarda do sábado, ok? Então, os mandamentos, as leis de Deus, elas existem antes de Deus revelar os mandamentos, as mitzvot, a Moisés. E para quem não sabe, não são apenas 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Só que alguns mandamentos hoje não estão mais em forma assim de pessoas obedecerem. Até porque o templo foi destruído, não existe mais sacrifício de animais e existe mandamentos que é só para judeus cumprirem, tá? E existe os 10 mandamentos, que inclusive faz parte, né, daquelas pessoas que servem a Deus, que querem obedecer a Deus. Então, os 10 mandamentos. Mas vamos lá. Tzniut, eu disse para você que significa recato, o modo do homem e da mulher se vestir. O homem não vai sair na rua com short apertado, aparecendo as vergonhas, aparecendo as coxas, né? Aparecendo as pernas. Por quê? Porque vai chamar atenção. Quando o homem coloca uma bermuda, um short apertado, ou aparecendo a coxa, na verdade ele está querendo chamar atenção. Ele está querendo chamar atenção. Ah, mas está calor. É a Bíblia. Estou falando aqui a Bíblia. Mesma coisa a mulher. A mulher não vai colocar uma saia curta, uma saia acima do joelho, aparecendo tudo ali, porque ela vai chamar atenção, principalmente a mulher. Você sabia que o corpo da mulher, ela chama mais atenção do que o do corpo do homem? Por quê? Porque a mulher, ela tem uma sefirá, uma sefirote, a mais que o homem, ou seja, uma elevação a mais que o homem. Qualquer hora dessa eu vou falar sobre isso, sobre sefirotes do homem e da mulher. A mulher, ela tem uma elevação espiritual mais do que o homem. Você pode perceber que nas propagandas de televisão, de internet, aparecem mais mulheres do que homens. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma beleza. Toda mulher tem uma beleza. Toda mulher chama atenção. Então a mulher, ela tem uma elevação espiritual muito mais do que o homem. Para quem não sabe, tá? Fique sabendo agora disso. A mulher, ela é mais chamativa, ela chama mais atenção do que o homem. Isso é muito importante nós sabermos. Olha só. Eu falei para vocês que tzniut significa recato, modo de se vestir, modo de falar, tudo isso é tzniut, recato, dentro da visão judaica. Eu vou falar aqui uma história do Talmud, que eu falei para vocês. O Talmud é uma narrativa, é um livro, inclusive Jesus, o próprio Jesus, muitas das palavras que ele usava, ele estava se referindo no Talmud também, ok? Vamos lá, uma hora dessa eu vou explicar para vocês o que significa Talmud, Halahá, Midrash, Kabbalah, dentre outras coisas. Olha só, em Miqueias 6, versículo 8, o profeta ele fala da maneira que nós temos que nos vestirmos. O profeta Miqueias ele fala que todos nós temos que andar, né, vestidos de acordo com a palavra
de Deus. No livro de Sofonias, também ele fala sobre a questão da vestimenta. Deus fala através de Sofonias: eu castigarei aqueles que usam roupas estranhas. Ou seja, roupas estranhas aqui, o profeta estava se referindo em que os judeus daquela época estavam imitando as outras nações na maneira de se vestirem. Porque, para quem não sabe, naquela época, outras nações, elas usavam roupas pagãs, simbolizando um deus cananeu, um deus de uma etnia pagã. Então Deus estava aqui exortando Israel para não se vestirem como outras nações. Ok? Então vamos lá, olha só. Por que o judaísmo diz às mulheres para manterem seus corpos cobertos? Existe algo vergonhoso ou mal no corpo de uma mulher? Se os homens não conseguem controlar seus impulsos, o problema é deles, não das mulheres. Porque uma mulher tem que se esconder apenas para que os outros não sejam tentados. Olha só que bomba agora que eu joguei aqui agora. Olha que bomba eu joguei. Só que eu falei para você que a mulher, ela chama mais atenção do que o homem. Se você que é mulher está ouvindo esse vídeo agora, você pode comentar aí. É verdade. Você bota nas propagandas, a maioria das propagandas aparece mais as mulheres de biquíni, de roupa curta. Por quê? Porque a mulher, ela tem um corpo bonito por natureza. E vamos entrar nesse assunto para me encerrar agora. Olha só, estamos vivendo uma geração do século XXI. Antigamente, né, os evangélicos se trajavam direito, as mulheres se trajavam direito. Não que muitas mulheres ainda não usem, né, roupas decentes, homens também. Existem muitos evangélicos que ainda se vestem como a Bíblia ensina. Porém, existe um grupo de mulheres não querendo aqui ferir as pessoas que andam com roupa assim, até porque eu falei que é o livre-arbítrio. Nenhum pastor pode obrigar a pessoa a usar roupa. Isso tem que vir de dentro da pessoa. O querer da pessoa tem que partir de um querer de dentro da pessoa, não de um líder falar: você não pode andar assim, você não vai entrar assim na igreja. Não, ele não pode fazer isso. O líder tem que ter paciência, a pessoa ela tem que passar por um processo de libertação, de uma conscientização espiritual dentro de si, para poder andar de acordo com a palavra de Deus. Mas olha só, eu vou narrar aqui uma história do Talmud, que é o recato da mulher virtuosa. Olha só, o Talmud conta uma história de uma jovem cuja preces chegaram até o ouvido de Rabi Yonatá. Ela dizia: mestre do universo, é a oração dela, tu criaste o paraíso e o inferno, e tu criaste os homens e as mulheres. Olha o que ela disse: seja a tua vontade que homem algum peque por causa de mim, por minha causa. Todas as moças deveriam adotar esse tipo de atitude, o Talmud diz. E olha só o que diz: nos países islâmicos as mulheres cuidam do recato, mas nos países cristãos reina a indecência. Uma filha temente a Deus será louvada, não deve seguir a maioria da que age de modo errado, e será grandemente a recompensa por isso. Olha só a bomba que o Talmud traz pra gente. Uma menina orava dizendo: mestre do universo, não permita que homem algum peque por causa da minha causa. Ou seja, ela não queria que ela pecasse, né, ou fizesse os homens pecarem por causa da beleza do corpo dela, etc. Isso aqui é uma bomba, gente. Vamos responder agora. A questão da roupa, do modo de se vestir. Olha só. A única razão para se vestir de modo recatadamente é evitar a tentação, é claro, é óbvio. Embora possa ser o caso de outras religiões, mas para o judaísmo isso não é verdade.
A maneira judaica de se vestir recatada não se refere à maneira como as outras pessoas veem as mulheres, mas a respeito de como as mulheres se veem. Olha só, cobrir algo nem sempre significa ter vergonha disso. Você já percebeu como tratamos um rolo da Torá? Aqui está se referindo ao judaísmo, ou seja, os judeus têm um rolo da Torá, que é um rolo enorme. Vocês podem colocar na internet e colocar lá, ó, rolo da Torá. São os mandamentos. Esse rolo é até hoje lido nas sinagogas em todo o Shabat, ok? Vamos continuar. Olha só. Vocês já perceberam que, como tratamos um rolo da Torá, nunca deixamos aberto. A Torá está sempre escondida atrás de muitas camadas. A Torá é mantida dentro de uma sinagoga, na arca, atrás de uma cortina, envolta em um manto, mantida bem fechada com um cinto. É retirado apenas quando for usado para o seu propósito sagrado, para ser lido durante o serviço de oração e para esses momentos especiais. Puxamos cuidadosamente a cortina, abrimos as portas da arca, trazemos a Torá e descobrimos e desembrulhamos. Assim que terminamos, imediatamente embrulhamos e aguardamos. Olha só o que os sábios estão dizendo aqui sobre o modo de se vestir, usando como exemplo a Torá, os mandamentos de Deus. Por que fazemos tudo isso? Por que tanto trabalho para ocultar a Torá? Temos vergonha disso? Existe algo a esconder? Existe algo feio na Torá? É claro que não. Por ser a Torá aqui é os mandamentos, por ser a Torá o nosso objetivo mais sagrado, por ser tão sagrada, especial e preciosa, nunca a deixamos exposta desnecessariamente. Nós os mantemos em segredo porque não queremos tratá-los levianamente. Não queremos ser muito casuais com isso. Se a Torá estivesse sempre aberta e visível, ela poderia se tornar muito familiar e sua santidade minimizada, e mantê-lo longe da vista e exibi-lo apenas nos momentos apropriados. Mantemos nossa reverência a respeito pela Torá, ou seja, pelos mandamentos de Deus. O mesmo acontece com nossos corpos. O corpo é a criação sagrada de Deus. É a casa sagrada da alma. O apóstolo Paulo fala isso. Shaul Hachalim fala isso. Fala que o corpo, nosso corpo, é morada do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. A maneira como mantemos nosso respeito pelo corpo é mantendo-o coberto. Não porque seja vergonhoso, mas porque é tão belo e precioso. Isso também se aplica ao corpo dos homens. As leis de vestimenta recatada também se aplicam a eles, mas é mais para as mulheres. O corpo feminino tem uma beleza, um poder que ultrapassa em muito o masculino. Foi o que eu falei aqui. O corpo da mulher chama muito mais atenção do que o dos homens. Os cabalistas ensinam, cabala aqui é um estudo místico. Os cabalistas ensinam que o corpo da mulher tem uma beleza mais profunda, porque sua alma vem de um lugar sagrado. Olha só que bomba, gente. Por isso, o seu corpo deve ser mantido discretamente coberto. Em um mundo onde o corpo da mulher foi reduzido a um truque de propaganda barato, não precisamos de provas da veracidade dessa sabedoria. Onde tudo está exposto, nada é sagrado, mas aquilo que é verdadeiramente precioso para nós, mantemos em segredo. Olha só, pessoal, extraído por Aaron Moss. Que bomba, hein? Que bomba, hein? Olha como é o corpo da mulher e o corpo do homem tem que ser tratado totalmente coberto. Compartilha esse vídeo, né? Só que infelizmente hoje a moda, né, o mundanismo está entrando dentro das igrejas, né? Quando eu me refiro às igrejas, eu falo de modo geral. O mundanismo está entrando dentro da igreja.
Infelizmente, homens e mulheres, não todos, né, não a maioria, né, mas muitos estão perdendo o respeito pelo seu corpo, né, levam a obra de Deus, o seu caminhar com Deus de maneira relaxada, né? Então, pessoal, é um mandamento, é uma mitzvah. Mitzvah é mandamento. Nós cobrirmos o nosso corpo, andar modestamente. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar desse vídeo. Eu sei, mas é verdade, é verdade. O que você mais vê hoje, principalmente no meio neopentecostal, é homens com calças apertadas, aparecendo ali as vergonhas, né? E faz as pessoas pecarem. Mulheres também, a maioria delas, né, também usam roupas indecentes, fazendo com que a pessoa peque. Então, pessoal, é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe e que Deus abençoe você. Em nome de Yeshua HaMashiach ben Davi, em nome de Jesus, o Messias de Israel. Logo, logo estaremos de volta com informações, notícias e sobre a palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado.